Olá, ouvintes! Tá começando o nosso 9º episódio dessa terceira temporada de Direito Digital. Hoje o tema é rápido e certeiro: influenciadores jurídicos. Para abordar esse assunto, como todas as semanas, há mais de um ano aqui comigo, dividindo os microfones, Andressa Grifante, jornalista, empresária na RS Bloggers, e ela que faz curadoria de influenciadores e pode trazer toda a expertise nesse ramo para essa discussão. A gente vai passear um pouco pelas limitações do Estatuto da OAB e das limitações de outros conselhos profissionais também, né, condutas nos perfis e essa confluência entre um influenciador e a sua profissão. Só lembrando, então, de antemão, que a gente está no PicPay com financiamento coletivo e tu pode apoiar esse projeto a partir de R$5. Basta procurar lá no PicPay por InfluCast. Nós estamos também em vídeo no YouTube e um beijo para quem está nos assistindo. Olá, Léo. Oi, pessoal. A gente está, então, novamente aqui nos players de podcast e também no YouTube, no canal da RS Bloggers. Então, quem quiser nos assistir, só acessa lá. Já nos segue nessas plataformas todas aí, ou na sua preferida. No Instagram, a gente está como @escuteinflucast. E quem quiser saber mais sobre o projeto, acesse o site influcast.com.br para conhecer o projeto, conhecer todos os outros conteúdos, né, que a gente já produziu sobre nós, os nossos serviços. E, bom, como o Léo já adiantou, a gente vai falar sobre influenciadores jurídicos. E é um tema que fala de um tipo de influência bem específica, né, aquela feita pelos profissionais do ramo, né, do direito. Assim como existem influenciadores de decoração, de moda, de marketing, de beleza, de cultura, enfim. Mais recentemente, a gente viu crescer também os influenciadores da área da saúde, né, que não eram tão comuns. E nesse episódio a gente vai aprofundar, então, sobre as responsabilidades, as oportunidades também dentro da área de influência digital para quem atua na área do direito. Então, diferente de alguns segmentos, e muito parecido com a área da saúde, o direito ele tem um controle mais rígido dos órgãos competentes, né? Uhum. Então, abordam assuntos mais delicados, possuem códigos de conduta que restringem as possibilidades de divulgação. Então, isso que a gente vai abordar bastante aqui, eu vou questionar o Léo, eu vou aprender também. Vamos lá. Eu só vou me ressalvar a tua última palavra da frase, onde tu disse restringem. Eu acho que essa é a palavra de ordem. Quando pensaram, vamos estabelecer o Estatuto da OAB. E por que a gente não faz ele todo em cima de restrições e não de permissões? Porque eles têm um rol restritivo obsceno, sabe? Eu vou começar logo o nosso episódio aqui, já metendo o pau na instituição, que eu faço parte, porque realmente é engessada, é retrógrada, é lenta, é morosa, é muito ineficaz, porque ela é muito seletiva quando ela resolve punir. Ela pune uns, mas outros nem tanto, então a balança ela é meio desproporcional para uns e para outros. Justiça e as leis de uma maneira geral no Brasil, né? A gente tem muita restrição, né? E algumas que precisam existir, ok? Mas a punição, né? O controle, a fiscalização, ela não existe da mesma maneira, né? Por exemplo, para tu ter uma ideia, tá? Saiu uma cartilha da OAB Minas Gerais, tá? Porque as OABs são restritas por estado, tá? OAB Minas Gerais emitiu uma cartilha, disponibilizou uma cartilha onde ela orienta, né? Porque a OAB não proíbe nada, ela só orienta de que forma que seria menos problemático tu agir. Ela orienta que máscaras com o logo do escritório somente para pessoas vinculadas, não sendo recomendado a distribuição como brinde, ou para estagiários, porque eles não são efetivamente vinculados ao escritório, né? E nas publicações profissionais, por exemplo, eles recomendam que tu te abstenha de utilizar expressões que induzam a um litígio, a um processo, a um problema e que possam eventualmente gerar a captação de clientela. Vocês sabem, né? Vocês, nossos ouvintes, sabem
por várias vezes e podem procurar em todos os episódios do podcast, desse pra trás, pelo menos. Eu nunca disse me procurem como profissional. Eu sempre digo procurem um profissional especializado e capacitado para atender a tua demanda, porque eu não posso fazer propaganda do meu trabalho. Eu não posso induzir a uma captação de clientela em cima de um problema latente, porque entendem que isso é errado. A questão é, por quê? Sim, e aí eu acho que vale a gente dar um passo para trás e pensar assim, em quem está nos escutando, que sejam profissionais da área do direito e que queiram se posicionar, ter uma presença digital. Quando a gente fala de influenciador, a premissa é essa, né? São esse influenciador digital que a gente conhece hoje. Porque sim, todo mundo influencia e tal, a gente nem vai entrar nessa questão, porque a gente sabe que todo mundo pode ser referência para outras pessoas. Mas esse influenciador digital de hoje é aquela pessoa que tem uma grande presença digital, que está nas suas mídias, que produz conteúdo com certa frequência, né, com certa relevância. E então, para a gente ter ali uma gama, né, de audiência e de engajamento relevante, precisa se produzir conteúdo. Eu vejo vários advogados que estão no seu Instagram, que estão nas suas plataformas criando, e eu vejo por ti também, né, Léo? E quando a gente começou a conversar, e várias vezes eu te falava, mas por que tu não faz isso? Mas por que tu não faz aquilo? E aí eu ia descobrindo que tu não podia fazer várias coisas. Mas eu vejo muita gente colocando, inclusive no seu arroba, advogado e tal, tem pessoas que falam só sobre marketing jurídico, tem algumas coisas bem específicas, e eles tentam produzir um conteúdo, né, mostrar o que sabem, sem necessariamente chamar com link, sei lá, clique aqui e me contrate, mas através do seu conteúdo mostrar o conhecimento na área. Eu acho que seria por aí um caminho, né? Isso me remete também ao que a gente conversou. Eu acho que antes da pandemia nós conversamos em alguns cafés que nós tomamos, né, Andressa? Tu e a Ju Santos principalmente, sempre falaram demonstrar autoridade, né? O gatilho da autoridade. Então, eu acho que isso é uma transposição para essa ideia do influenciador. Tu tem que te mostrar autoridade, reconhecimento, conhecimento em uma determinada área, mas eu não posso botar um arrasta para cima pro meu site. Até porque eu não tenho 10 mil seguidores, mas tu entendeu. Eu não posso impulsionar uma publicação profissional, eu não posso impulsionar uma publicação para levar para um site de contato, porque seria captação de clientela. E mais recentemente também, a própria OAB, o Tribunal de Ética da OAB, disse que é desaconselhado que advogados utilizem o TikTok. Mas quando eles falam advogados, não é o advogado Leonardo, é o Leonardo que também é advogado. Porque há essa confluência entre o meu perfil pessoal, o meu perfil profissional. Eu não tenho essa separação, porque as coisas se confundem, né? Então, nesse caso, a indicação seria que o TikTok não é um aplicativo de entretenimento, porque ele não guarda e eu tô citando, ele não guarda a sobriedade necessária para o exercício da advocacia. Quer dizer, então, que eu não posso fazer uma dancinha, que o fato de eu fazer uma dancinha no TikTok tira a minha sobriedade profissional e pode macular a imagem da instituição OAB. Tipo, da onde, brother? Não é o Leonardo. Agora, sendo advogado, tu vai estar sempre o Leonardo advogado. Qualquer plataforma, em tudo que tu fizer. Agora, eu não sei também quais são as restrições, mas me parece que são até mais rígidas para a área jurídica do que para a área da saúde, assim. Porque eu vejo, sei lá, dentistas fazendo dancinha no TikTok. Eu vejo vários. Não sei se eles estão burlando, mas eu acho que aí não é. As restrições para quem é da área da saúde é muito do que vai recomendar, é muito. Acho que tem um outro viés ali, né? Tem uma outra preocupação, e não tanto essa de macular a imagem da OAB, né? De uma instituição que tem que ter muito essa. Ainda tem, na verdade, né? Essa ideia de uma sobriedade, de uma seriedade de uma instituição que talvez esteja parada no tempo, talvez ela esqueceu de se atualizar, talvez ela tenha que rever alguns conceitos de que eu sou tempo integral
Leonardo, mas eu não sou advogado em tempo integral, então quando há essa invasão de uma esfera na outra, a que sobrepõe é o meu eu pessoal e não o meu eu profissional, sabe? Porque eu tenho que cuidar muito, por exemplo, quando eu emito uma opinião. Tu sabe, Andressa, tu já me ouviu mais de uma ou 15 vezes aqui, que eu tenho opiniões às vezes contundentes em algumas áreas. E essas mesmas opiniões eu sempre tenho que pisar em ovos. Até para meter pau em alguma coisa, eu tenho que pisar em ovos. Porque eu não posso uh, macular essa imagem de que o advogado é sóbrio, é ponderado, que eu tenho que evitar de causar uma ofensa à imagem de uma empresa, de uma instituição. Eu tenho que respeitar. Isso o código preconiza, né? O código defende essa ideia e ele estabelece isso. Sim, tem colegas que fazem o contrário, tem colegas que são completamente adeptos, por exemplo, ao posse e porte por advogados criminalistas de arma de fogo em audiência. Não faz sentido nenhum, e eles ficam batendo panela para esse assunto, sabe? Mas, de novo, a OAB fecha os olhos para algumas coisas, mas experimenta fazer um anúncio no Google Ads para ver se não chega uma cartinha na minha casa me mandando responder um processo ético disciplinar. Eu não vou citar aqui nesse episódio quantos processos ético-disciplinares eu já tive na minha vida profissional por bobagem ou por estupidez da instituição, sabe? Por Sim. retrocessos da instituição que há 5, 6 anos o Google Ads era uma super inovação. Hoje é um método de anúncio. Então, são retrocessos que ao longo do tempo eles não foram atualizados, mas os processos seguem correndo. E não adianta tu te manifestar dizendo, gente, o mundo mudou, está atualizado. Não, mas tu violaste o termo 3 da linha B do corpo C da lei de escambau, sabe? É de uma burocracia muito grande, sabe? E eu vejo isso também com a questão de termos jurídicos, né? Como a gente sempre está dizendo que tu aqui vai falar sem juridiquês, e a gente está sempre batendo nessa tecla, mas como é difícil tu ver isso dos advogados de modo geral, né? E parece que eles precisam falar daquela forma. É. Eu percebo assim, né? Como leiga, quem vê de fora, né? Parece que eles têm uma necessidade de, assim, ó, era só dizer de uma forma super normal, mas teve que dar um rodeio porque ele é advogado, então ele tem que dar esse rodeio, ele não pode escrever. E, poxa, as cláusulas de um contrato, né, que poderiam ser muito mais simples e os dois lados entenderem, porque tu precisa que os dois entendam aquilo, leiam e saibam, poxa, o que preciso entender, né, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, quais são as multas, Transparência e não, enfim. clareza nas regras do jogo. A gente E aí fala isso parece que desde o tudo episódio 1. aquilo e tudo isso é feito, às vezes, só para o advogado entender. É. Né? Isso aí. Então, é te levar a precisar do advogado para traduzir um negócio do português para o português, né? Do juridiquês para o português, enfim, das pessoas comuns. Isso e como é difícil nessa área também, né? Nessa parte de linguagem, eu vejo. Isso é um movimento, pelo menos isso desde que eu comecei a atuar, já vai fazer 10 anos que eu tô nessa caminhada. Desde que eu comecei a atuar nisso, o movimento foi mudando. A ideia de um uso do vernáculo, da linguagem técnica para escrever contratos, isso vem mudando ao longo do tempo. Alguns profissionais já estão avançados nesse aspecto e pelo menos me considero um desses. Tu escreve o contrato para as partes, tu não escreve para o advogado. Então, tu escreve para que a Andressa com o seu fornecedor, o Leonardo com o seu cliente consigam conversar e entender o que está escrito. Porque o objeto do contrato ele é um ato de vontade entre as partes. Então, se as partes não têm ideia do que está acontecendo, não é um ato de vontade, sabe? Então, a ideia tem que ser claro, tem que ser traduzido, tem que ter um índice remissivo, tem que ter dicionário se precisar, tem que ter as palavras traduzidas para uma linguagem fácil, acessível, popular, sabe? Acessibilidade nesse aspecto, eu acho que é muito importante. Então, para a gente deixar mais, eu acho que explícito, talvez, né, para quem está ouvindo, o que pode e o que não pode? Tá. Porque existem os influenciadores jurídicos, né? Existem pessoas que têm uma relevância dentro da rede.
Eu não... E tu tem uma relevância e agora, inclusive, lançou um projeto específico para sanar dúvidas de influenciadores mirins, né? Uma área bem específica e que precisa de cuidados, né, bem delicados ali. Bacana. Por exemplo, nesse caso da mentoria que eu lancei, realmente, eu não posso publicar, impulsionar, eu não posso patrocinar esse tipo de situação, eu não posso chamar as pessoas em aberto. Eu tenho que basicamente chamar em privado para poder oferecer o meu produto em privado. Eu não posso fazer uma publicação em que eu divulgue isso e diga, tá, compra, 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 sabe? A lá Ciro Bottini, sabe? Então, o Tribunal de Ética, por exemplo, ele decidiu também que o advogado não pode patrocinar links no Instagram e no Facebook, a não ser que seja sobre cursos ou palestras e que o conteúdo se limite à divulgação de informações objetivas relativas ao advogado. Eu posso jogar o meu currículo quanto eu quiser na internet, eu posso patrocinar o meu currículo, mas eu não posso fazer captação de clientela, fazer conversão, eu não posso botar um pixel de conversão, eu não posso ter uma loja no meu site, né, com compra de tickets para serviços jurídicos, né, e, e aí vem algo muito subjetivo também. O Tribunal de Ética determinou que o conteúdo sempre deve ser com moderação e discrição. Mas o que a gente enquadra dentro de moderação e discrição, sabe? É algo realmente muito subjetivo. E a subjetividade sempre é perigosa, porque a subjetividade, ela é, de novo, subjetiva a quem está interpretando. Então, hoje, a Andressa, interpretando isso, ela entende, ela tem os padrões morais e éticos dela para entender o que é moderação e discrição. Amanhã muda para mim e os meus padrões são diferentes. E aí, onde é que é a régua? Qual é o tipo de régua? E eu diria que nas redes sociais, na internet, não tem espaço para moderação. Exato. Se tu vai ser discreto, tu simplesmente não vai aparecer. Então é a mesma coisa que tu jogar o teu dinheiro fora. Porque se é para ser discreto nas redes sociais, e se tu fizer qualquer curso desses gurus de marketing ou qualquer curso de conteúdo, enfim, o que te ensinam é justamente como te diferenciar, né? E como fazer a coisa piscando. Eu não posso gritar aqui agora, curte, compartilha, deixa o joinha, blá, 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 blá. Eu não posso fazer isso. Sim. É contra as regras, ainda mais. Lembrando que pro InfluCast tu pode. A gente pode aqui nesse episódio, esse espaço é nosso. Porque esse espaço não são serviços jurídicos sendo vendidos aqui. E tem essa flexibilização, então, com relação à educação, né? Tu falou de cursos, isso, né? Isso. Palestras. Eu posso colocar um pixel de conversão se for para levar para um curso, para uma palestra, para um simpósio, para alguma coisa dessa natureza, eu posso fazer essa venda. Mas dizer, venham fazer um contrato comigo, venham que eu dou apoio jurídico, te tiro da cadeia, trago a pessoa amada em 4 dias, isso eu não posso fazer. Sim. Esse tipo de situação não pode. Entendi. E o que mais, Léo, que a gente poderia destacar que tu trouxe aí pra gente? Olha, eu tenho um detalhe que eu até salvei aqui pra falar e pra gente ver se a gente consegue evoluir em cima disso. Mesmo quando o advogado não esteja emitindo uma opinião não jurídica, a gente deve se abster de se envolver em polêmicas e em discussões acaloradas que podem ofender ou desrespeitar a pessoa ou instituição, mas ainda se integra uma banca de profissionais, quer dizer, se eu faço parte de uma empresa, de um escritório ou departamento jurídico de alguém, uma palavra mal colocada pode representar dano à imagem dos colegas e à empresa onde trabalha. Então, basicamente, fica na tua, não te envolve em treta, né? Não te envolve em acaloramento, não vai tentar cancelar nem ser cancelado, porque eu posso ser punido por isso, pelo Tribunal de Ética, porque eu tô me envolvendo em treta e aí eu coloco a imagem da santa instituição em xeque. E aí tu é punido 2 vezes, pelo tribunal da internet e da instituição daí, né? O tribunal da internet ele é mais rápido, pelo menos. Ele é mais mas ele rápido, não me oferece ampla defesa. Ele mas é muito interessante isso, né? E eu já atendi, porque isso a gente tá falando de influenciadores, então o profissional, advogado, que queira ter uma presença digital, enfim, ele vai encontrar essas restrições. Mas mesmo se tu contratar uma agência para fazer algumas coisas para ti, tu vai precisar dar todas essas delimitações, porque ela não pode sair fazendo todos esses anúncios e todo esse serviço
que ela faria para outros clientes. É verdade, é verdade. Não, tanto Né? que... Eu já atendi, né, como assessora de imprensa, alguns profissionais e empresas da área da saúde. Uhum. E eu tive dificuldade em algumas coisas, né, que eu tentava fazer. Inclusive, acho que foi com um dentista, não me recordo se era dentista ou era outra especialidade, mas enfim, alguém dessa área da saúde que queria contratar influenciador para divulgar. E aí também é complicado esse outro lado. Tu, Leonardo, contratando um influenciador para falar de ti. É Também complicado. tem restrições nesse sentido, né? Nessa Porque entra forma na parte de da atuar. publicidade velada, né? Que também é um problema. Também é um problema. Por exemplo, Não pode ser velado, tem que deixar explícito. E se deixar explícito, não pode também. Ah, Então, não dá. então o que eu acabo vendo, Andressa, nesse meio, pelo menos alguns colegas, e eu conheço outros colegas que também estão envolvidos nessa parte de influência, é buscar sempre separar a persona da internet do advogado. Poucos advogados efetivamente são advogados influenciadores. São personas da internet que no seu tempo livre ou no seu momento profissional são advogados. Então, são poucos os que se aventuram, e aí acho que a gente consegue afunilar mais ainda, são poucos os que se aventuram a ser influenciador ou a tentar uma carreira de influenciador e que não estejam respondendo processos éticos disciplinares, né, nesse meio do tempo. Mas a maioria dos colegas que vai para esse lado acaba envergando para outras situações, como tu mesmo colocou. Ah, vai fazer um lifestyle, vai fazer um culinária, um viagem, alguma coisa, e no meio disso, sutilmente pincela, sair do escritório, acabei de sair de uma audiência, tô indo visitar um Uhum. cliente, ó essas pastinhas azuis aqui dos processos, acabei de peticionar no processo eletrônico faz 5 minutos. Então tu dá umas pinceladas de outras formas, né, que tu não deixe diretamente claro, mas tu também não te aventura por esse mundo. Tu pode mostrar a tua rotina como advogado, né? Uhum. Pode dizer sem chamar. A única coisa é essa divulgação clara de chamar clientes, Isso aí, isso aí. né? Ou investir nisso, ou em profissionais que falem de ti diretamente. Mas mostrar a tua rotina, como que, né? Como é essa rotina de advogado e até dar dicas, né? Sobre o tema. Como a gente está fazendo aqui, inclusive, né? Tu faz, e há Sim, pouco tempo a gente fez no episódio anterior, né? A gente teve uma advogada também, a sim. Marília. Então, a gente pode e deve debater esses temas com quem é da área. Uhum. E vocês fazendo isso, claro que vão ter uma aparição, uma Claro, notoriedade, alguma visibilidade sim. dentro desses meios. E aí, Mas é consequência da nossa participação, isso, né? é mais ou menos por aí que os advogados podem fortalecer a sua Sim. presença digital, É né? exatamente, exatamente. Eu tenho mais um excerto do texto que eu até quero trazer pra cá, que é assim, ó, é uma das limitações, Assim. tá? Não expor prédios públicos em check-ins, respeitando os critérios de sobriedade e discrição nas publicações. Não divulgar fotos ou vídeos com exposição de clientes ou atendimentos. Listas de clientes em stories ou no feed. TikTok, Reels pode. Não divulgar andamentos processuais ou decisões, além de exposição de algum resultado de êxito na demanda judicial. Então, quer dizer, basicamente eu não posso fazer nada, exceto que ou eles não previram ainda, ou eu consiga, no meio disso tudo, dar um jeito de fazer aparecer. Eu posso colar uma decisão favorável, desde que eu tire a vara que foi, o foro que foi, as partes envolvidas e o resultado final. Então, basicamente, eu vou colar uma porcaria de Word ali com medos de palavra que não faz sentido nenhum. Papel em branco com o teu nome É, ali. Assim. mas não posso botar minha assinatura também. Meu Deus do céu. Ah, É bem complicado, né, para quem atua nessa área. Eu acho que tem restrição demais. é. Algumas coisas eu acho que fazem sentido em determinadas circunstâncias. Uhum. Claro que o advogado ele vai ter uma certa cláusula lá de confidencialidade, sigilo para tratar, para falar de clientes, né, dependendo Sim. do que for. Então é óbvio que tu não vai poder expor um cliente e alguém que sofreu alguma situação, né? Nas redes sociais, isso seria péssimo, tanto para o cliente como para o próprio advogado, então, mas são coisas que, enfim, é bom senso até, né? Sim, sim. Agora, outras restrições aí já são demais. E é É. por isso que a gente vê tanta gente também burlar e cresce o marketing jurídico, né? Pessoas que enveredam por essa área
para Uhum. tentar, acredito eu, né? Bom, alguém conseguiu ter destaque, entrando nessas brechas que dá para entrar. E Sim. aí criou um curso só disso, e aí os advogados vão lá e fazem esse curso para. Fortalecendo a tua imagem, fortalecendo a tua visão, né, de outras formas que não o marketing direto e comum, como a gente vê, né? Então, eu sei que é um desafio tu permear por esses, navegar por esses oceanos, assim, sem comprar problema, né? Comprar encrenca, porque a gente já tem tanto problema pessoal para resolver, né? Comprar encrenca com a instituição ainda é complicado. Vai ter que ir sempre comendo pelas beiradas e dando algumas voltas É aí. isso aí. Mas eu acho que foi legal a gente incorporar o influenciadores jurídicos, esse tema dentro da nossa terceira temporada, que é sobre direito digital, porque une exatamente as duas coisas, né? A gente está falando de direito, está falando da área digital, mas muitas vezes, quando as pessoas não encontram determinados esclarecimentos, eu acho, de algum advogado sobre determinada situação, ou quem está achando, né, que fulano não mostra muito, então saibam que existe um órgão que regula isso. E para quem é advogado, advogada, nos escuta, nos assiste no YouTube, saiba que tem e-mails também, né? A assessoria de imprensa pode, né, Léo, por exemplo. Pode sim, com certeza. Pode release, pode Então, assessoria de a gente já imprensa. fez através da mídia tradicional, né? É Que a gente isso. fala que tem uma força maravilhosa e Uhum. acaba chegando, óbvio, também nos meios digitais. O digital já está quase se transformando numa mídia tradicional, né? É isso Porque, aí, é. Já porque tá já, considerado. quem é que ainda considera novidade, né? Essas plataformas novíssimas, como o TikTok, que ainda estão sendo, né? O pessoal ainda fica tateando para explorar. Mas, de modo geral, tem como mostrar autoridade, mostrar de alguma forma o seu conhecimento, ajudar através dessa parte de educação, de mentoria, de cursos, de palestras. Com Eu acho que certeza. seria por aí, né, Com o certeza, com caminho para certeza. quem Isso. quer, para quem está começando a divulgar e Com precisa certeza, lançar não, e colocar o seu nome. é excelente, é excelente, é um ótimo método. E eu acho que esses bloqueios todos que são estabelecidos com essas novas redes, como o Instagram sofreu também, como o TikTok está sofrendo agora dessa natureza, eu acho que é muito o estranhamento ao novo. Eu Um ia dizer, órgão de eu acho que classe. mais para frente eles vão ter que rever isso. Sim, é muito complicado, ainda mais na conjuntura que a gente tá, onde tudo tá virtualizado, tu vai tolher, tu vai limitar, tu vai podar essa possibilidade, eu acho que não é por aí. Eu acho que algumas coisas vão ter que ser revistas dentro disso, né? E, Isso aí. bom, quem nos escutou, por favor, deixe o seu comentário, diga o que acharam e deem sugestões também para as próximas pautas, né, para os próximos episódios. Léo, muito obrigada pelas contribuições. Espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos aí para o pessoal. E não deixem de acessar o nosso site, influcast.com.br, e o Instagram é Escute Influcast. O que mais? Recadinhos finais? Recadinhos, tem surpresa e coisas vindo por aí, fiquem ligados quando vocês estiverem ouvindo isso. Fiquem de olho, tem novidade vindo por aí. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Estamos Andressa, preparando várias coisas. muito obrigado, adorei o papo. Foram 30 minutos muito bem aproveitados. Isso aí. Eu te vejo na próxima. Na próxima, nos vemos, nos escutamos e o pessoal nos acompanha aí. Siga. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toda quarta, 6 da manhã, episódio publicado. Até a próxima.